Eu queria focar essa primeira pergunta que eu te faço justamente nessa disputa pela Taça do Brasileirão. Certo. Me parece, se a gente analisa não exatamente só os números, mas o perfil dos times e o momento dos times, que essa disputa está muito polarizada entre Palmeiras, com maior vantagem por estar na liderança, e Flamengo, que vem logo atrás e tem um elenco muito forte, muito poderoso. Palmeiras tem 51 pontos, o Flamengo tem 7 a menos. Depois aparecem aí Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense, enfim. Queria que o senhor falasse, por favor, qual que é o cenário para cada um desses times. Qual que é a probabilidade do Palmeiras, falando mais do que os números, assim, também entendendo esse cenário que está por trás. O Palmeiras é o grande favorito mesmo, além do Flamengo tem alguém que pode disputar esse título com o Palmeiras, enfim. Bom, nesse campeonato de 2022, o Palmeiras é o grande favorito. Tem 76% de chance de ser campeão. E isso se dá basicamente que o Palmeiras é um time muito homogêneo. Ele, embora ele tenha o sexto melhor mandante, o melhor é o Corinthians, mas o Corinthians tem 4 pontos a mais, mas tem um jogo a mais também, e o Palmeiras só tem um jogo a menos. E o Palmeiras é o melhor visitante. Então, no Brasileirão de pontos corridos, a maneira de você identificar o grande campeão é pegando a classificação como visitante. Geralmente, porque todos os bons times são bons mandantes. O diferencial é ser um bom visitante. E isso é o Palmeiras. Esse ano, inclusive, até uma curiosidade, né? O Atlético tem um mau desempenho como mandante, mas o Atlético é um bom visitante. É o segundo melhor visitante. Segundo melhor visitante. Mas nesse caso, o Atlético ficou fora da curva porque está mal em casa. Não confirmou dentro de casa. Ele perdeu jogos assim muito inesperados, por exemplo, para Goiás, entre outros, né? Então o Atlético perdeu o título desse ano pelo desempenho que ele tem como mandante. Já dá para dizer que perdeu o título desse ano? Olha, é claro que o Atlético tem 0,4% de chance de ser campeão. O que significa isso? Significa na ordem de 1.250. Então o Atlético, assim, claro que ele pode ser campeão. Mas pelo que ele já fez no campeonato, que o Palmeiras fez, que o Palmeiras é regular, ele já não... As chances são matemáticas, obviamente, existe a possibilidade, mas ele tem que contar com muita sorte, tem que contar com tropeços e ele mesmo voltar a vencer. Então, eu acho muito difícil. Agora, falando aqui para o torcedor de Flamengo, Corinthians, Internacional, Fluminense, nesse momento, ainda é muito improvável que alguém tire essa vantagem do Palmeiras, né? Essa diferença para o Palmeiras, porque o Palmeiras está com 51 pontos, o segundo colocado, o Flamengo, tem 44. Essa diferença ainda é muito considerável, levando em consideração a regularidade do Palmeiras? Sim, sim. O Palmeiras tem, por exemplo, o Flamengo, que é o segundo time que tem mais chance, tem 7,5. É 10 vezes menos a chance do Palmeiras. Então, como parâmetro, o parâmetro na probabilidade é 50%. Então, a chance do Palmeiras é 76%. Então, somando todos os times, vai dar 24%. Então, é assim, claro que no momento, o Flamengo, no Brasileirão, ele depende de muito mais. Ele depende de vencer e torcer para o tropeço do Palmeiras. Então, para o Flamengo, assim, hoje é um sonho impossível, mas é um sonho improvável para o Palmeiras, para o Flamengo. Para o Palmeiras, não. O Palmeiras é um time regular. Regular como mandante, como visitante. Essa regularidade no campeonato de pontos corridos é fundamental. Por isso que tem mais chance. E se a gente traz, né, Bruno, até pro que a gente fala mais, assim, né, para além da matemática, o Dorival, por exemplo, poupou o time quase todo, né, na última rodada. Tinha a possibilidade de diminuir a desvantagem e aumentar a possibilidade de título, não conseguiu, né, empatou com o Ceará dentro de casa. Mas ainda falando sobre essa briga por título, professor, eu queria que o senhor me falasse qual que é a pontuação necessária para o Palmeiras ou eventualmente para o Flamengo, Corinthians, enfim, para garantir esse título. Ou seja, no Brasileirão, tanto a Série A como a Série B, é muito difícil um time fazer mais de 74 pontos e não ser o campeão. Acho que o melhor, desculpa te interromper, mas acho que o melhor vice-campeão foi o Santos em 19, que fez 74. 74. Então, assim, então essa é a pontuação. Acima dessa pontuação, já tem 98, 99% de chance de ser campeão. Então, 74 pontos em diante, qualquer time que chegar a essa pontuação, ele pode pensar em título. O título é uma realidade. É muito azar ele chegar a essa pontuação e não ser campeão.
Palmeiras, então, precisaria de 23, 24, Flamengo mais 30, 31, Isso, né? exatamente. Só para reforçar para o atleticano. Então, hoje, as contas para o Atlético ser campeão seria de 0,4% de Exatamente, chance? isso. Tá, é um cenário bem difícil. O que é mais provável, então, para que o Atlético consiga? Claro que a gente vai falar mais adiante Isso. sobre possibilidade de o brasileiro ter G7, G8, até um G9. A gente já conversou um pouco antes que isso é bem remoto. Isso. Mas o que é mais palpável para o Atlético hoje no Campeonato Brasileiro? Bom, o Atlético hoje em dia, né, pelo desempenho que ele tem como mandante, que é muito ruim, é muito provável que o Atlético, se ele mantiver esse desempenho, ele vai terminar o campeonato em torno de 56 pontos. A média dele vai ficar um pouquinho acima ou um pouco abaixo dessa pontuação. Hoje, a realidade do Atlético, ele tem uma probabilidade de 37,8% de Libertadores, de G6. E tem a possibilidade de 59%, quase 60% de ir para a Sul-Americana. E tem 2,5% de não ocupar nenhuma competição. Tem 2,5% de sair dessa... Completamente improvável que isso aconteça. Né? Então, hoje, a realidade do Atlético é a Sul-Americana. Evidentemente que se houver o G8, que é muito provável, essa chance aumenta bastante. Então, assim, o Atlético depende do campeão da Copa do Brasil e ficar entre os 6 primeiros, e depende também do campeão da Libertadores ser um brasileiro. E isso vai acontecer, porque o Flamengo já está na final praticamente está na final da Libertadores, então por isso o G7 já é uma realidade. E a Libertadores, e claro que não seria o G7 se o São Paulo fosse campeão. O São Paulo está muito atrás. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Então, por isso o G8 é uma realidade. Então, o Atlético ele deve estar, pelo menos, na primeira fase de grupos da Copa Libertadores. É uma realidade possível, mas uma realidade que eu tenho que esperar um pouco. Não, tem que esperar. Fases preliminares. Isso. Tem que esperar um pouco para falar. Hoje, a realidade do Atlético é sul-americano. Mas, claro que vai mudar bastante com o Flamengo chegando na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu até estava fazendo umas contas aqui, voltando um pouco, que a gente estava falando na possibilidade remota de o Atlético ser campeão, justamente com base nesse número que o senhor falou, né, de 74, 75 pontos. Coloquei aqui 75. Isso. O Atlético tem 39 pontos, precisaria de 36 nas 13 rodadas que faltam. Ou seja, precisaria ganhar 12 das 13 partidas que restam na competição. Então, assim, é muito, muito, muito improvável. Por exemplo, na história do futebol mundial, quais foram as equipes que tiveram 12 vitórias consecutivas? 11 vitórias consecutivas, é muito pouco. É muito pouco provável. Nem os grandes times, né, campeões brasileiros, né? Geralmente você fala assim, para o time ser campeão brasileiro, ele precisa de uma sequência, pelo menos 2 sequências de 8 vitórias, né? Isso. Fala-se muito isso para se conquistar esse brasileiro de pontos corridos, né? E o Atlético ainda não conseguiu essa estabilidade no brasileiro, né? Assim, apesar de ter conseguido essa vitória fora de casa na rodada anterior, mas assim, a regularidade dos outros é notável comparada ao momento do Atlético realmente. Agora, tem algum estudo que o senhor já fez, por exemplo, algum cálculo? As chances, por exemplo, caso não haja G7 e G8, o que é improvável também. Certo. Mas, por exemplo, no cenário atual, para que o Atlético fique no G4 e para que o Atlético fique no G6, depois a gente vai falar de G7 e G8, mas só o cenário atual. Existe algum cálculo específico? Perfeitamente. Então, assim, o Atlético, na verdade, para ele pensar em G4, ele tem uma chance, ele tem que ter pelo menos 62 pontos. Se ele fica, com 62, 63 pontos, ele tem a probabilidade de mais de, por exemplo, se ele tiver, por exemplo, 61 pontos, ele tem 44% de ficar no G4. Então, 44% é próximo da cara ou coroa. Cara ou coroa que a gente fala é o 50%. Isso, aquela coisa, 50%, é um cara ou coroa. Então, a partir dessa pontuação, é mais provável que ele classificar no G4. No G4 diretamente. Então, ele teria que fazer, então, para ele ter uma boa margem, por exemplo, qual é a probabilidade? Por exemplo, se ele ter 98% de chance de G4, ele teria que ter 66. 66, ele já tem 98%, ou seja, já se garante no G4, por exemplo, 65 pontos, 88%. Então, essa pontuação, 64, 63, ele garante o G4. Agora, se ele fizer 58 pontos ou mais, ele tem boa probabilidade de estar no G6.
Que é uma meta aparentemente mais viável. Mais A viável. gente ainda vai falar também sobre o América, né, que Isso. está nessa disputa também. Só que eu queria entender, porque a gente tem falado muito de G6, 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 Isso. mas como a gente conversou fora do ar um pouquinho antes de começar o programa, tem mais probabilidade de ter um G8 do que de ter um G6, né? Queria que o senhor me passasse, assim, qual que é a chance dessa quantidade de vagas de Libertadores aumentar no Brasileirão? Qual que é a chance de G7, qual que é a chance de G6 e qual que é a chance de G8? E também de G9, né? G9 é muito improvável, o senhor estava Provável, falando. né? Então, por exemplo, a chance de ter G6 é em torno de 2%. Então, dentro do universo, é muito pouco provável que nós tenhamos só 6 vagas para os times brasileiros na Copa Libertadores. Então, para G7, nós temos 25%. Então, o que é 25%? Se você lançar lançar a moeda 2 vezes, dá 2 caras. Agora, é É. 25% e aparentemente é baixo, porque a probabilidade, então, de G8 é enorme, né? É 73%. Então, É muito isso alto. que explica o Isso percentual baixo para G7. G7. E para G9 é quase zero, porque o Atlético Goianiense e o São Paulo têm baixíssima probabilidade de ficar entre os 6 primeiros. É interessante o seguinte, se, por exemplo, o Flamengo for campeão da Copa Libertadores, se ele ficar em 7º, também tem G7. Que os 6 primeiros classificam ele em 7º também. Uhum. Então é interessante. Mas o São Paulo e o Atlético Goianiense dificilmente chegarão entre os 8 primeiros. Então, por esse motivo que é quase nula a possibilidade. Só para a gente explicar aqui, a chance de G7, ela existe porque na final da Libertadores haverá 2 brasileiros. Dois brasileiros. O Flamengo, muito provavelmente já classificado com o resultado que conseguiu na ida, diante do Vélez. Isso. E o outro vai sair de Palmeiras e Atlético Paranaense. E a chance de G8 também é muito grande, porque junta com a possibilidade desses times de Libertadores que estão dentro do G6 atual, mas também porque temos Fluminense, Corinthians e Flamengo na semifinal de Copa do Brasil, com chance de título, o que abriria uma enorme chance de G8, não é isso? Então, por exemplo, um fato importante, o Flamengo tem 99,96% de chance na final da Copa Libertadores. Com 4-0, 99,96%, ele não se espera o Vélez passar. Uhum. E o Flamengo tem ainda 95,2% de ir para a final, porque ele fez 3-1 no primeiro jogo. Então, assim, o Flamengo tem Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Flamengo tem uma chance muito grande de estar nas 2 finais. Bacana. Então, esse é o cenário. Para falar um pouquinho de América, hoje o cenário do América, do Wagner Mancini, a gente falava de momento dos times, que o site leva em consideração. O América tem uma das principais campanhas nos últimos 10 jogos. Né? Isso é interessante. Isso é muito interessante e faz com que o peso do América, nesse momento do América, seja muito importante. O América, por exemplo, já se pensou, passou um momento de instabilidade no campeonato, se falou de Z4, para tranquilizar o torcedor do América. Isso é improvável nesse campeonato desse ano, diante do que o América vem apresentando nesse momento. No momento atual do América, o América não deve pensar em rebaixamento, tem que pensar em Sul-Americana e Libertadores. Então, porque o América ele é o melhor do retorno, um dos melhores times do retorno. Embora ele tenha perdido um jogo passado, ele empatou com o Atlético, mas é um time consistente. E vem de vitória sobre o Coxa, né? 2-0. Isso, venceu o Coxa. Venceu o jogo que ele perdeu, que eu não lembro agora. Mas ele venceu o Coxa e empatou com o Atlético. É um time consistente. É uma coisa interessante que o América, ao longo da sua história, o América é um time que joga basicamente em contra-ataques. Um time fechado. Ele não propõe o jogo. Então, o América, em geral, quando ele joga desse jeito, ele tem melhores resultados. Ou seja, ele espera o time ser atacado. É um time mais reativo. O time se atacar, ele reage. Então, às vezes, o América é um time que você menos espera dele. Por exemplo, vai jogar fora de casa com um grande adversário, ele vence. E por esse motivo, às vezes, o América, jogando como mandante, ele mostra a sua fragilidade. Porque ele espera porque o mandante tem que atacar e o visitante, então ele fica num jogo ruim. Então, às vezes, o América nos surpreende negativamente jogando como mandante e nos surpreende também jogando como visitante. O América tem que quebrar esse histórico dele. Isso tudo levando em consideração histórico e a matemática também se respalda um pouquinho no histórico de cada clube. Né? Agora, falando do América com essa chance de G8, a possibilidade do América nesse momento ali, a briga com o Atlético, com o Goiás, com o Santos,
O América tem uma chance muito boa, matemática, de repetir o ano passado e voltar às fases preliminares da Libertadores. Isso é uma coisa muito real hoje para o cenário do América. Que probabilidade seria essa de integrar G6, se tem esse cálculo, Isso. de integrar um eventual G7 e G8, e até a chance de Sul-Americana, que eu imagino que hoje é altíssima, né? No cenário do América, mas queria que falasse de cada possibilidade dessa para o torcedor do América se animar aí com essa reta final de Brasileiro. O Bruno, só para complementar, né? O América é o 8º com 35 pontos. Então tá ali na beira. Hoje estaria indo para a Sul-Americana, mas como a probabilidade de G8 é grande, como o professor falou, tem boas chances de Libertadores também, né? Tenho, tenho sim. Por exemplo, o América, a probabilidade dele de G6 é de 13%, 13,3%, mas ele tem uma probabilidade altíssima de 71% de Sul-Americana e tem uma probabilidade de 15% de não estar em nenhuma das duas competições. É possível isso. Então, hoje, com o G6, a realidade do América é sul-americano. Na realidade, porque ele está um pouco atrás, né? Mas, enfim, o América... Só que como o G6 tem 2% de ocorrer... Exatamente. Então, o América, essa probabilidade de... Então, eu acho o seguinte, então, a chance do América ir para a Libertadores na faixa de for Z8 aumenta bastante. G8. Se for G8, aumenta bastante. Então, eu não fiz o cálculo nessa possibilidade, mas ficaria em torno de 50% a chance, porque é uma coisa muito... Ele tá em 8º ali, naquele limiar. Naquele limiar. Por esse motivo que ele tem grande chance. Bacana.